De psicóloga a pregadora da palavra do Evangelho. Este é o tema do vídeo que eu venho trazer hoje para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiola, sou psicóloga há 10 anos. Porém, nos últimos meses, Deus tem preparado um chamado muito diferente para minha vida e eu estou experimentando tudo isso. Para poder melhorar a compreensão de vocês, eu vou me apresentar aqui de uma forma mais clara, contar um pouquinho da minha história para que vocês possam compreender aonde é que eu quero chegar. Desde a minha infância, eu fui criada dentro da Igreja Católica, participava de todos os movimentos da igreja, sempre fui muito atuante. Desde legionária de Maria, aquela pessoa que participava das novenas e tridos que aconteciam na igreja. Participava também das missas, onde inclusive eu fazia leituras nas missas das 3 da tarde. Porém, no último ano, eu passei por um período muito difícil da minha vida e as coisas estavam acontecendo de uma forma que saíram do meu controle. Mesmo eu tendo todo o conhecimento científico da psicologia, trabalhando a questão emocional, tendo conhecimento da área psicológica, ainda assim eu não encontrava as respostas que eu buscava para que eu pudesse viver uma vida mais plena, realizada. Foi quando Deus começou a falar comigo. Minha mãe me convidou para ir à igreja que ela estava frequentando, uma igreja evangélica, e eu confesso para vocês que inicialmente eu relutei bastante. Eu não queria ir. Eu venho de uma trajetória onde toda a família vem da igreja católica e para mim era difícil dar esse passo de pelo menos conhecer a igreja evangélica. Confesso aí do meu preconceito. Mas mesmo assim, com a insistência da minha mãe falando que eu não precisava ir se ali eu não me sentisse bem, eu cedi e acompanhei. E quando eu fui até essa igreja conversando com o pastor, ele me fez ali um desafio, uma proposta de fazer uma campanha naquela igreja de 7 sextas-feiras, onde, segundo ele, seria um momento para eu ter uma maior intimidade com Deus e que depois eu poderia seguir o meu caminho conforme eu achasse melhor. Eu olhei para o tempo, falei, 7 sextas-feiras, isso passa rápido, enfim, depois eu volto para a minha vida normal. E foi aí que as coisas foram começando a acontecer na minha vida. A cada semana que eu ia nesse culto, participava daqueles encontros, sempre eu percebia que Deus falava comigo de alguma forma. Muitas vezes falava através do pastor, outras vezes falava através de alguma situação que acontecia e eu fui percebendo que eu fui me encontrando dentro daquele ambiente, daquele espaço que anteriormente eu só olhava com olhos de julgamento. E aos pouquinhos eu fui me familiarizando com todo aquele contexto, as pessoas me acolheram muito bem e eu fui ficando mais uma sexta-feira, e hoje já faz 8 meses que eu estou frequentando esta igreja. Fui muito bem acolhida ali, porque em momento algum me pressionaram que eu precisava converter, que eu precisava batizar, enfim, o intuito de estar ali era de falar da palavra do Evangelho. Porém, nessa trajetória desses 8 meses, eu comecei a perceber que algo dentro de mim estava começando a modificar. Eu senti um desejo, uma necessidade ainda maior de ter uma intimidade diferente com Deus. Mas não era só uma intimidade minha com Ele. Eu sentia a necessidade de levar isso para mais pessoas. Eu queria externalizar aquilo tudo que eu estava vivenciando com outras pessoas também. E aí eu comecei a perceber alguns movimentos acontecendo na minha vida. Foi quando eu propus para minha mãe. Falei, mãe, vamos fazer uma live de louvor? E eu percebi que a minha mãe assustou com aquela situação. Como assim uma live de louvor? Porque eu já usava as minhas redes sociais, enquanto psicóloga, para fazer as minhas lives de psicologia. Falar de ansiedade, depressão, os transtornos de um modo geral. Mas eu nunca havia abrido espaço nas minhas redes sociais para evangelizar.
Isso para mim era um desafio e inclusive um tabu. Porque dentro da faculdade de psicologia, inclusive, isso é uma temática que a gente bate muito de frente, de não misturar a religião dentro da psicologia, porque isso vai contra o código de ética. Mas eu sentia dentro de mim que eu precisava falar mais de fé, de espiritualidade, e não só pelo que eu estava vivenciando lá na igreja, mas pela demanda que eu via de alguns clientes. As pessoas estavam falando cada vez mais das suas questões espirituais, pessoas sentindo uma carência, e que não era só uma carência afetiva. Eu percebia que elas estavam falando da questão da fé. Elas estavam em busca de uma conexão maior com Deus e não sabiam expressar isso muito bem. Foi quando eu me propus, me desafiei e falei, eu vou abrir espaço nas minhas redes sociais e vou começar a falar aqui de Deus. Vamos ver no que isso vai dar. Foi quando eu comecei a fazer lives às 3 horas da manhã, de madrugada. Parecia estranho para algumas pessoas. Inicialmente eu falei que a proposta das lives acontecerem nas madrugadas era justamente porque era um horário de maior sacrifício e que os sacrifícios de alguma forma eles agradavam a Deus. Deus se sentia ali enaltecido no momento em que nós nos sacrificávamos, levantávamos nas madrugadas para fazer essas lives de adoração. Primeira live tinha 3 pessoas e com o tempo isso foi crescendo de 3 para 7, 9, 10, 12, 30 pessoas. Chegou o dia em que eu vi 30 pessoas online comigo. Eu que não tinha estudo bíblico nenhum, apenas aquilo que brotava no meu coração, junto com a palavra do Evangelho, eu conseguia de alguma forma levar alguma palavra de conforto para a vida daquelas pessoas. Foi quando eu comecei a perceber que Deus tinha um chamado muito grande para a minha vida. Ele queria me usar para evangelizar as pessoas. E cada um tem uma missão. Existem pessoas que vão ser evangelizadoras dentro de uma igreja, outras pessoas participando de grupos de jovens, mas eu percebia que ele queria que eu utilizasse das minhas redes sociais. E assim eu comecei a fazer. E dentro de todo esse processo, eu comecei também a tocar o meu pandeiro. Mas essa história eu vou contar para vocês num segundo momento, porque eu não vou conseguir esgotar toda a temática apenas nesse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam que de pouquinho em pouquinho, Deus tem falado comigo, Deus tem me tocado, Deus tem me usado, e eu quero utilizar deste canal aqui no YouTube para contar um pouquinho para vocês da minha experiência com Deus. Como que tem sido esse novo momento, essa nova fase da minha vida, e por isso eu nomeei o nome do canal como Diário de Fabiola. Aqui eu não quero apresentar Fabiola psicóloga, essa as pessoas já conhecem. Aqui eu quero utilizar deste meio de comunicação para que a gente possa falar de momentos de intimidade com Deus, momentos de espiritualidade, despertar da nossa fé. E que aqui a gente possa fazer muitas trocas, não é um lugar de saber, é um momento aqui para a gente poder se conectar, despertar e que aos pouquinhos a gente possa, inclusive, se conhecer melhor. Então, te espero no próximo vídeo, onde eu contarei para você a respeito do chamado de Deus com o meu pandeiro. Te espero lá.